E aí, pessoal? Então, para fazer as aulas não ficarem tão longas, né, eu separei a primeira parte da aula, né, e agora nessa segunda parte nós vamos falar de interação dentro, né, desse contexto de modelagem e um pouquinho sobre como é que ficam os estudos caso-controle em relação aos modelos de regressão logística. Agora, nós vamos olhar, né, um outro fenômeno, interação, e vamos ver como é que essa interação, né, entre duas exposições se traduz do ponto de vista do nosso modelo. Então, o que nós estamos dizendo? Que o efeito do nosso preditor muda nos subgrupos de um outro preditor. Então, como é que a gente escreve isso? Então, nós temos aqui na primeira linha um modelo, né? Nós estamos escrevendo aqui um modelo linear genérico, em que nós temos aqui um A mais um BX1 mais um CX2. Isso é um modelo sem interação. É um modelo em que, né, dentro dessa minha lógica, desses modelos lineares generalizados, eu tenho aqui uma soma dos efeitos, pronto. Quando eu tenho interação, o que acontece? Vai aparecer no meu modelo um termo adicional, que agora, veja, dá conta de duas variáveis ao mesmo tempo. Então, agora, além do A mais o BX1 mais o CX2, agora eu vou ter um D que está ligado com esse produto do X1 e do X2. Então, agora as duas variáveis ao mesmo tempo vão ter, né, um terceiro, ou no caso aqui, né, um quarto coeficiente que vai tomar conta dessa interação. Então, testar a interação nesse tipo de modelo é testar especificamente se o meu coeficiente D é igual a zero ou não. Se ele não é diferente de zero, ou seja, se eu não tenho evidência de que esse coeficiente seja diferente de zero, não tem interação e esse efeito é aditivo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vou voltar com a regressão linear, né, porque, como eu já disse, a regressão linear tem essa vantagem de a gente conseguir visualizar o modelo de uma maneira mais clara. Então, nós temos aqui um modelo de regressão linear, em que o meu desfecho é o score contínuo do Batelli, que é um outro teste de desenvolvimento que a gente vem usando. E nós temos aqui o peso ao nascer em gramas, uma variável contínua, e escolaridade da mãe em anos, também contínua. Então, o que nós vemos aqui? No nosso modelo, eu tenho aqui o coeficiente da escolaridade da mãe, 1,18, indicando que, né, aumenta o score de desenvolvimento com a escolaridade da mãe. Um outro coeficiente de peso ao nascer, que é bem pequenininho, mas veja, o peso está em gramas, né? Então, cada grama a mais de peso ao nascer aumenta 0,003 no score de desenvolvimento. Seria muito mais razoável, né, se eu ajustasse esse modelo com o peso ao nascer em 100 gramas, por exemplo, ou em quilos, né? A gente fica com coeficientes mais fáceis de lidar, mais fáceis de interpretar. E, finalmente, aqui está, né, o meu D, né, o meu coeficiente do termo de interação, menos 0,000. Mas veja que, apesar dele ser tão pequenininho, ele tem um valor P de 0,1. Do ponto de vista de teste de interação, é muito comum, em função do baixo poder que esses testes têm, é muito comum que uma interação pré-especificada seja aceita como significante quando apresenta um valor P abaixo de
0,2 ou 20%. Então a gente poderia, né, com uma pitada de sal, considerar essa interação aqui com o P de 0,1 como significante, né, sugerindo que existe uma modificação de efeito aí entre peso ao nascer e escolaridade da mãe. O gráfico desse modelo, né, foi calculado para dois valores de peso diferentes, quer dizer, um é 2.500 gramas, que é o limite que a gente usa para baixo peso, o outro é 13.500, que é um valor bastante comum de peso ao nascer. Então, o que a gente está vendo? Que o efeito da escolaridade da mãe sobre o desenvolvimento parece diminuir conforme aumenta o peso ao nascer. Então, é isso que aquele sinal negativo no coeficiente está nos sugerindo, né? Que aumenta o peso ao nascer, diminui o efeito que a gente está observando da escolaridade da mãe sobre o desenvolvimento. Então, essa é a ideia, né, essa é a ideia de interação. Continuando com o nosso exemplo, nós vamos tomar agora, dizer, uma segunda variável binária. Fica um pouco mais fácil da gente olhar e entender a parametrização e explicar o que está acontecendo aqui. Então, nós temos agora a escolaridade da mãe como uma variável contínua e um indicador de prematuridade, sim ou não, para as crianças, né, que nós estamos avaliando o desenvolvimento. Então, a equação geral desse modelo está colocada aqui. Então, eu tenho que o meu y, né, o meu desfecho, o meu score de desenvolvimento, é escrito como uma equação linear do tipo 1A mais B que multiplica a escolaridade da mãe, mais C que multiplica o indicador de prematuridade, mais um D que multiplica, né, esse produto, essa interação entre escolaridade e a prematuridade. Para uma criança que não é prematura, esse modelo simplifica, porque o indicador de prematuridade é 0, então eu fico com um modelinho mais simples, que é igual a y, que é igual a A mais B, que multiplica a escolaridade da mãe. Para uma criança prematura, né, o indicador é 1, então a gente vai omitir aqui o nome da variável, e eu fico com A mais B, que multiplica a escolaridade, mais o C, mais um D, que multiplica a escolaridade. E eu posso juntar esses pedaços e veja o que sobra no meu modelo. A mais C, então veja que esse A mais C acaba funcionando como se fosse um intercepto, e depois B mais D, que multiplica a escolaridade. Olhando os resultados do ajuste, nós temos, claro que nesse caso, né, o P do meu coeficiente de interação, que o Stata marca lá como premate cerquinha ESC-mãe, o P é 0,693, né, longe de ser significante, indicando que não há, neste caso, né, uma interação que seja importante, que seja relevante. E a gente olha para o gráfico que está ali do lado e a gente vê que as retas são quase paralelas, né? Nunca vão ser exatamente paralelas, existe, né, sempre essa coisa da variabilidade amostral, mas as retas ali são, né, bem parecidas do ponto de vista de inclinação, diferente do exemplo da escolaridade com o peso ao nascer. Uma possível explicação dessa história, né, e que é sempre um desafio para quem estuda, faz análises, né, ligadas a neonatos, é que o peso ao nascer é uma medida muito bem medida. Você coloca a criança numa balança e mede o peso, né, com precisão de 1 grama. A idade gestacional é uma coisa difícil de medir com precisão, então é sempre uma variável complicada no sentido de que ela tem muito erro de medida. Bom, tendo visto,
né? Como é que funciona a interação? No contexto de modelagem, vamos dar uma olhada nessa questão da regressão logística e estudos caso-controle. Já comentamos anteriormente, nas nossas discussões e tudo, que nós temos, né, uma peculiaridade nos estudos caso-controle, em que eu não estimo diretamente o π0 e o π1, ou seja, eu não tenho como estimar a probabilidade, a prevalência da doença entre expostos e não expostos. O que eu faço é estimar a prevalência de exposição entre os casos e entre os controles. E eu vou chamar essas prevalências aqui, em vez, né, no lugar do π0 e do π1, que é a prevalência do desfecho da doença, eu vou chamar de tal 0 e tal 1, a prevalência da exposição entre casos e controles. Então a gente define, né, o meu tal 0 como a probabilidade do indivíduo ser exposto, dado que não é doente. E o tal 1 é a probabilidade do indivíduo ser exposto, dado que é doente. E aí fica aquela pergunta, né? Eu posso usar a regressão logística nessa situação? Quer dizer, se eu não consigo estimar prevalências da doença, faz sentido eu fazer um estudo caso-controle? Faz sentido eu usar uma regressão logística nessa situação? Bom, o que parece muito simples, na verdade, durante um período foi, né, o assunto de muitos artigos e muitas publicações, e aqui eu vou apresentar o resumo dessa ópera. A questão é que, consequência, né, das probabilidades condicionais, né, o famoso teorema de Bayes, a gente consegue mostrar, usando esse teorema, que a razão de odds da exposição, ou seja, o odds de ser doente entre os expostos, dividido pelo odds de ser doente entre os não expostos, ele na verdade é numericamente igual à razão de odds de exposição. Então, se eu uso a razão de odds como a minha medida de associação, né, e essa é uma das enormes vantagens da razão de odds, é que ela é estimável tanto em estudos transversais e longitudinais, como nos estudos retrospectivos, como é o caso dos estudos caso-controle. Então, quer dizer, essa medida, né, ela faz essa ligação entre os diferentes tipos de estudo. Ela é estimável, né, em todos esses estudos epidemiológicos. Então, eu não preciso estimar o π0 e o π1 para poder ter uma estimativa da razão de odds. Ela pode ser estimada a partir do tal 0 e do tal 1. Conclusão dessa história. Os estudos de caso-controle me oferecem uma medida que epidemiologicamente é útil, é interpretável, que é a razão de odds, e como a regressão logística, né, tem como seu parâmetro a razão de odds, ela pode ser utilizada para análise dos estudos caso-controle, para estimar os efeitos, né, através dessa medida de associação. E embora eu possa, né, fazer a conta, as estimativas de probabilidade de doença individuais, quando o dado vem de um estudo caso-controle, elas não fazem sentido nenhum, porque justamente as prevalências de doença, elas estão confundidas por conta da maneira como o dado foi selecionado, né? Porque eu não tenho no estudo caso-controle uma proporção populacional de doentes e não doentes, né? Eu é que resolvi que eu ia ter um caso para cada controle, né? Ou 2 controles para cada caso, ou 3 controles para cada caso, dependendo da situação, embora essa coisa de usar muitos controles para cada caso seja muito pouco eficiente. Então, lembrando, né, quer dizer, essa coisa de usar
a regressão logística e depois estimar as probabilidades de apresentar o desfecho, ajustando para isso, para aquilo, não sei o quê, pode ser feito, é super útil, mas só faz sentido quando a gente tem estudos transversais ou quando está estudando, trabalhando com dados longitudinais numa abordagem transversal. Então é isso, uma coisa para ficar, né, ligado, porque de repente num escorregão a gente pode achar que, bom, já que está aqui regressão logística, eu consigo, né, apesar da medida de efeito ser razão de odds, eu consigo estimar probabilidades. Bom, pode fazer a conta, mas aquilo não é a probabilidade certa, aquilo ali é um dado completamente enviesado. Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que as aulas sejam proveitosas, né? E nos vemos semana que vem, ao vivo. Até, bom fim de semana.